E como é que é, pessoal? Eu sou o Mota e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo já sabem, comigo está tudo ótimo. Hoje vamos falar de qual é que é o custo de ter uma 07. Ou seja, quanto é que em Portugal custa ter uma moto de média alta cilindrada. Para quem não sabe, esta aqui é a minha MT-07. Eu comprei-a com 10.000 km e neste momento já conta quase com 40.000. E desde que a comprei sempre apontei todas as despesas que tive com ela, tanto pneus, manutenção, peças que precisou de levar, mão de obra, etc. Por isso no vídeo de hoje vou-vos falar qual é o valor exato que eu gastei ao longo destes 30.000 km. Fiquem até ao final do vídeo que eu no final vou-vos dizer o valor total e também fazer uma média de quanto dinheiro gastei em gasolina para fazer estes 30.000 km com a 07. Para quem não sabe, eu já fiz também este vídeo com a minha Duke 125, eu já rodei com ela 30.000 km, por isso vou deixar na descrição o link se quiseres depois ver o vídeo. Também no final vamos ver qual é que é a diferença em termos de manutenção de fazer 30.000 km com uma 125 e também de fazer 30.000 km aqui com uma 700. Malta, antes de eu começar a andar e vos dizer quais é que foram os gastos totais que eu tive e de falar quantos gastos é que fiz a cada quilómetro, só vos dizer que eu revisões na 07, ou seja, mudar óleos, filtros, etc, fiz de 6.000 em 6.000 km, sempre num stand oficial Yamaha. E também para quem não sabe, aqui a minha menina está à venda sim, não é que esteja descontente com a moto, nada disso, mas lá está, já andei muitos quilómetros com ela, são mais de 2 anos com ela, por isso já está na altura de ir para algo novo. Por isso também vou deixar aí na descrição o linkzinho para o anúncio dela para teres lá todas as informações. E se me quiseres mandar alguma proposta, se tiveres alguma dúvida, a forma mais fácil é mandares mensagem para o Instagram, que tens o link no primeiro comentário fixado. Depois desta publicidade toda, vamos lá pegar aqui na 07, vamos dar uma voltinha enquanto eu vos falo de todas as despesas que fiz, todos os quilómetros e depois sim no final dizer quais é que foram os gastos totais aqui com a minha 07. Bem malta, vamos lá então à lista de manutenções e quais os preços que aqui a 07 levou. Claro que os valores variam muito de marca para marca. Claro, se comprarem outra moto mais ou menos desta cilindrada podem ter valores diferentes, mas acho que com estes 30.000 km já dá para ter uma boa noção, uma boa média de quanto é que custa ter aqui uma 700, quanto é que custa ter uma 07, quanto custa ter uma moto de média alta cilindrada em Portugal. A primeira vez que aqui a minha 07 foi ao mecânico foi logo quando a comprei, foi logo aos 9.000 km. Porquê? Porque eu queria lhe fazer uma manutenção para ter se estava tudo bem e além disso precisou logo ali de mudar o pneu traseiro. Mudámos o filtro do óleo, mudámos o óleo, claro, mudámos ali o pneu traseiro e mais a mão de obra que a oficina leva, lá está. Eu fiz sempre tudo em stands oficiais Yamaha e nunca me aventurei a fazer nada em casa. Porquê? Por dois motivos. Primeiro, no início ela ainda estava na garantia. Segundo, eu não tenho experiência, não tenho assim tanto jeito, por isso eu prefiro fazer num concessionário oficial e assim tenho a certeza, posso estar tranquilo. E lá está, na primeira manutenção, para mudar filtro de óleo, pneu e mão de obra, ficou-me num total de 220 €. Como disse no início do vídeo, aqui as revisões na 07 foram feitas de 6.000 em 6.000 km, 9.000 mais 6.000, 15.000 e aí sim foi a quilometragem da segunda revisão. E a segunda revisão não levou nada de mais, foi apenas filtro de óleo e mão de obra, que ficou no total de 70 €. Por isso, somar mais 70 €. Os pneus da 07 duraram-me sempre numa média de 9.000 km, ou seja, de cada 9.000 em cada 9.000 km eu tinha que trocar o motor. Tinha de trocar o motor, ainda bem que não. A cada mais ou menos 9.000 em 9.000 km tinha de trocar ali o pneu traseiro da 07. Por isso, aos 18.000 km tive de ir outra vez à oficina da Yamaha para trocar o pneu traseiro. Além disso foi preciso trocar as pastilhas, o pneu traseiro, mais a mão de obra, mais as pastilhas, que ficou num total de... já não me lembro. Bem, para a malta gravar estes vídeos é complicado, porque como é óbvio, eu não sei os valores todos de cor, não é impossível, por isso eu tenho aqui a ponto no telemóvel, por isso eu tenho que estar sempre a vir aqui e ver sempre quais é que são os valores. Por isso o pneu traseiro, pastilhas de manobra, ficou num total de 195 €. E chegamos aqui à revisão dos 21.000 km, foi a vez em que eu deixei mais dinheiro na oficina, porque se agruparam várias coisas que tive de trocar ao mesmo tempo, foi por isso que ficou mais caro. Pela primeira vez tive que lhe trocar o pneu dianteiro, ou seja, o pneu dianteiro aguentou-me 21.000 km. Além do pneu dianteiro foi preciso trocar o óleo e o filtro de óleo. Aos 21.000 também foi preciso trocar o filtro de ar pela primeira vez, o filtro de ar já estava bastante sujo, foi preciso trocar, e além disso também foi preciso trocar as duas velas. Para quem não sabe, a 07 é uma bicilíndrica, por isso leva duas velas. E aos 21.000 km também tive de trocar as velas. Esta soma toda do pneu dianteiro, mais o óleo, filtro de ar, filtro de óleo e velas, ficou num total de 250 €. Foi a vez em que eu deixei mais dinheiro numa revisão aqui na 07.
Mas apesar de ter gasto este dinheiro todo na revisão dos 21 mil km, aos 25 mil tive que lá voltar. Com 25 mil km foi necessário trocar o kit de transmissão aqui da Yamaha. O kit de transmissão já estava um pouco velho, já estava a fazer algum barulho, já estava com um pouco de ferrugem. Por isso, para não estar a ouvir aquele barulho chato e também para a minha segurança, achei melhor trocar o kit de transmissão. Por isso, aos 25 mil km precisei de gastar 170 euros num kitzinho de transmissão original da Yamaha, mais, claro, a mão de obra da oficina, mais 170 euros. Vai, isto é sempre a somar, sempre a somar. E, ó. E passado apenas 1000 km, epá, nesta altura estava a ir à oficina muitas vezes. Porquê? Aos 26 mil km tive de ir à oficina, mas desta vez foi uma coisa muito simples, foi apenas preciso trocar ali o pneu traseiro, mais um pneu traseiro a 0,7 para comer pneu traseiro, sem dúvida nenhuma que se come bem. Comparado com a minha 125, que os pneus traseiros da 0,7 duraram muito menos quilómetros, mas isso também é normal por dois motivos. Eu que aqui com a minha 0,7 fazia muitas vezes viagens longas, Santa Comba, Lisboa, e essas viagens eram quase sempre em linha reta. Ou seja, apesar do meu pneu dos lados estar praticamente novo, ele no meio ficava muito gasto e por isso é que tinha trocado tão cedo. Mas de qualquer maneira, eu aos 26 mil tive de trocar o pneu traseiro da 0,7 e também troquei ali o guia da corrente, que não foi muito caro, mas era porque a corrente persistia a fazer algum barulho. Era o guia da corrente que já estava bastante comido, por isso trocar o pneu traseiro mais o guia da corrente ficou-me em 180 euros. E malta, mais 1000 km, tive que voltar outra vez à oficina. Chegou outra vez a quilometragem a fazer outra revisão, tive que ir lá fazer, mas foi uma revisão muito simples. Apenas tive de trocar pastilhas dos travões, tive de trocar só o óleo, o que ficou num total de 100 euros. Por isso foi uma revisão muito simples. E depois de ter ido tantos quilómetros seguidos à oficina, só lá voltei a meter as rodas quando foi preciso voltar a fazer revisão, ou seja, só tive que lá voltar quando a minha 07 completou 33 mil km. E nessa revisão, o que é que foi preciso trocar? Foi preciso trocar ali o pneu traseiro, foi um filtro de óleo, foi mais óleo para a 07 e mais a mão de obra, o que ficou num total de 225 euros. Já nos estamos mesmo aqui a aproximar da quilometragem que a 07 tem e eu há muito pouco tempo, foi tipo há 5 dias, eu tive de lhe trocar o pneu traseiro, tendo ela 38 mil km. Como eu disse, mesmo agora eu troquei o pneu traseiro com 33 mil km. Mas como vocês sabem, o tempo em Portugal tem estado super quente, houve aqueles dias muito quentes mesmo, e eu precisei de fazer algumas viagens longas com a 07 para ir para Lisboa e não só. E por isso, em apenas 5 km, penso eu que tenha sido muito devido ao calor extremo que teve em Portugal, eu gastei um pneu inteiro traseiro. Sim, aquele pneu traseiro durou-me apenas 5 mil km. E já tinha usado várias vezes aquele pneu desde que tenho a 07, foi sempre mesmo que usei, que é o Bridgestone BT16, muita gente tem 07, usei esse pneu e por isso aos 38 mil km precisei de voltar a trocar aqui o pneu da 07 e para trocar ali o pneu traseiro tive de pagar 160 euros, sim, mais 160 euros. E agora vocês estão-se a perguntar, mas ó Mota, tu disseste-nos que ias dar os valores de quanto gastaste na 07 até fazer 40 mil km, mas tu ainda só tens 38 mil nela. Certo, mas como já vos disse, eu tenho que fazer revisões de 100 a 6 mil, por isso tenho quase que fazer a próxima revisão para ser um valor mais justo e para ser uma média melhor feita. Eu vou simular aqui uma revisão que estou quase a fazer, vou simular aqui os custos e vou adicionar aos custos finais. E eu daqui a 1000 km, como já vos disse, tenho que ir fazer a revisão e além disso também preciso trocar ali o pneu dianteiro. Eu penso que vai trocar o pneu dianteiro, o óleo, o filtro de óleo e mais umas pequenas coisas que possa haver. Por isso, na minha opinião, um bom valor arredondado dos 39 mil km será mais ou menos de 190 euros, não irá fugir muito desse valor. E agora, chegando ao fim, se somarmos todos os valores que eu vos disse, somarem tudo o que eu gastei em revisões, pneus, pastilhas, óleo, etc, dá-nos o valor de 1760 euros. Sim, em manutenções e peças que as vossas motas possam precisar, vão gastar mais ou menos 1760 euros. E acho que é engraçado compararmos estes valores com os da Duke. Como vocês sabem, eu já fiz também um vídeo muito parecido ao da Duke, quanto é que eu gastei para rodar 30 mil km nela, e na minha Duke o preço que eu gastei em manutenções e peças foi de 2400 euros. Sim, bastante mais caro do que aqui a 07. Há muita gente que pensa que a manutenção de uma 125 é muito mais em conta do que uma moto mais potente, do que uma 300, uma 500, uma 700. E isso não é verdade. Vocês vão gastar mais ou menos ou até mais dinheiro numa 125
do que numa moto de cilindrada mais potente. E agora, malta, eu também por curiosidade fiz aqui as contas de quanto gastei em gasolina para fazer estes 30 mil km com a minha 07. Para os valores, eu usei que ao longo destes 30 mil km fiz uma média de 5.5 litros aos 100. Claro, eu sei que com as 07 dá para fazer muito menos, mas eu praticamente sempre que ando com a 07 nunca é para fazer consumos, quase sempre é mais para andar voltinhas a divertir-me, é mais para passear a maioria do tempo, por isso eu acho que uma média de 5.5 litros a cada 100 km é uma boa média de consumos que fiz aqui com a 07. Se nestes 2 anos, se considerarmos que a gasolina teve ali a rondar os 1.8 euros, e se vocês fizerem a regra 3 simples, podem ver que eu com a 07 em gasolina já gastei 2.970 euros. Outros custos que vão ter com a vossa moto de certeza é os seguros. Aqui o seguro da 07 fica por ano algo em torno dos 70 euros. Eu para fazer estes quilómetros todos foi em 2 anos, posso adicionar 140 euros, por isso no final somarmos os valores todos de manutenção, gasolina e de seguros, eu para fazer 30 mil km aqui com a minha 07 gastei 4.870 euros. Sim, ainda é um valor elevado para 2 anos, claro que é, mas eu também rodei bastante com a 07, 30 mil km em 2 anos, ainda é bastante, por isso malta, acho que tem aqui uma boa estimativa de quanto dinheiro é que gastam para manter uma 700, para ter uma moto de média e alta cilindrada em Portugal. Se forem para uma marca mais barata, as peças vão ser mais baratas, a manutenção vai ser mais barata, mas por outro lado também pode dar mais problemas. Isto é sempre um pau de 2 bicos, por isso tem de ter bem na balança qual é que é a melhor opção para vocês. Espero que vos tenha ajudado e já sabem, portem-se mal e até ao próximo vídeo!